Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católico de Verdade. 2 dias atrás eu fiz um vídeo falando a respeito do novo prefeito da Congregação da Doutrina pela Fé, que foi escolhido. E eu falava do perigo porque este cardeal tem posições contrárias ao que nós vemos até hoje de ensinamento da Igreja Católica. Esse cardeal também é conhecido como cardeal beijoqueiro. Por quê? Porque há um tempo atrás, enquanto era padre, escreveu um livro que não tem nada a ver com religião. O nome do livro é Cura-te com tua boca, a arte de beijar. E ele vem com uma desculpinha que isso é uma catequese para adolescentes. Isso daí não tem nada a ver, viu? Tá. Então, diante de tudo isso, eu não quero aqui expressar a minha opinião, mas a opinião do então grandiosíssimo cardeal Gerard Miller, que foi prefeito da Congregação da Doutrina pela Fé de 2012 até 2017, quando então foi substituído pelo último cardeal, que era o Ladaria, que era o até agora a escolha do Túcio Fernandes, também conhecido como cardeal beijoqueiro. Então, o cardeal Miller explica quais são as opiniões heréticas do bispo Victor Manuel Fernandes, que é o novo prefeito da Congregação da Doutrina pela Fé. Cardeal Miller serviu como prefeito da Congregação da Doutrina pela Fé de 2012 a 2017, quando o Papa Francisco substituiu pelo cardeal Luiz Ladaria. Vossa Eminência já confirmou anteriormente que algumas das afirmações do arcebispo Fernandes são heréticas. Que perigo ele representa agora como chefe da Congregação da Doutrina da Fé? Especialmente devido à sua redação e promoção da Amoris Laetitia, como a abertura da comunhão aos divorciados e recasados. É um dos problemas dessa carta, né? A decisão de quem será o prefeito principal da principal congregação, o descatério que assiste diretamente ao Rumo Pontífice em seu magistério universal, cabe exclusivamente ao Santo Padre. Ele também deve responder por isso em consciência diante de Cristo, Senhor e cabeça da sua igreja. Isso não exclui a preocupação de muitos bispos, sacerdotes e fiéis em todo o mundo. Eles têm o direito de expressar livremente suas preocupações. Lumen Gentium, número 37. Então, quando nós expressamos as nossas preocupações a respeito dessa escolha, ninguém está contra ninguém. Nós só estamos preocupados com o futuro da igreja. Isso está num documento da igreja, Lumen Gentium. A opinião de Victor Manuel Fernandes, que na época critiquei, de que qualquer diocese poderia se tornar a sede do sucessor de Pedro, já foi descrita diretamente pelos padres do Vaticano I como uma contradição herética contrária à fé revelada no cânon 2 da Constituição Pastor Aeternus, número 3058. O conceito que o Romano Pontífice tem poder pleno, supremo e universal sobre a Igreja, Lumen Gentium 22, ou seja, plenitudo potestatis, nada tem a ver com o comando ilimitado de potentados seculares que se deferem a um poder superior. A Igreja do Deus Trino também não precisa de uma nova fundação ou modernização, como se tivesse se tornado uma casa em ruínas e como se homens fracos pudessem vencer o divino mestre construtor. Ela já estabelecida historicamente em Cristo, de uma vez por todas e perfeitamente concebida em sua doutrina, constituição e liturgia no plano de salvação de Deus. No Espírito Santo, a Igreja serve continuamente os homens como sacramento da salvação do mundo. O seu ensinamento não é um programa para ser aperfeiçoado e atualizado pelos homens, mas o testemunho fiel e completo da revelação escatológica de Deus no seu Filho encarnado, cheio de graça e de verdade. Ou seja, nós não podemos mudar a doutrina. Ele está falando indiretamente isso, tá?
A tarefa do discatério a serviço do magistério pontifício é mostrar como a doutrina da fé se fundamenta na Bíblia, como ela se desenvolveu na história do dogma e como seu conteúdo é expresso de maneira autorizada pelo magistério. A obediência religiosa devida por todos os católicos ao episcopado universal, especialmente ao Papa, refere-se apenas às verdades sobrenaturais da doutrina da fé e da moral, incluindo as verdades naturais na ontologia, epistemologia e ética, que são os pressupostos da cognoscibilidade da palavra de Deus em nossas mentes humanas. O Papa e os bispos não podem exigir a obediência por suas opiniões particulares e certamente não por ensinamentos e ações que contradizem a revelação e a lei na moral natural. Ou seja, as opiniões particulares dos Papa e dos bispos nós não temos dever nenhum de concordar ou seguir. Tá? Isso já foi declarado em 1875 pelos bispos alemães contra a má interpretação dos ensinamentos do Vaticano I pelo chanceler alemão Bismarck. O Papa Pio IX concordou expressamente com isso. O Papa e os bispos estão vinculados à Sagrada Escritura e à tradição apostólica e não são fontes de revelação adicional ou revelação que supostamente deva ser ajustada para estar de acordo com o estado atual da ciência. Nós não podemos adaptar a igreja, nós não podemos adaptar as coisas conforme o mundo. O romano pontífice e os bispos, em razão do seu ofício e da importância do assunto, trabalham zelosamente com meios oportunos para investigar adequadamente e propor oportunamente esta revelação. E eles não aceitam nenhuma nova revelação pública como pertencente ao depósito divino da fé. Ou seja, nenhuma nova revelação pública pode ser incluída no depósito divino da fé, porque toda a revelação já foi dada. O arcebispo Fernandes também argumentou que as relações sexuais entre casais coabitantes nem sempre são pecaminosas. Que perigo isso representa para manter tal posição no código na Congregação da Doutrina da Fé? Ou seja, se uma pessoa vive junto com uma pessoa há muito tempo e não casou, se uma pessoa é recasada, na Mores Letícia abre uma interpretação que essas pessoas podem comungar, tá? E isso é muito contraditório. Invocando a vontade original do Criador, o próprio Jesus descreveu o divórcio e o novo casamento como adultério. E em suas discussões com os fariseus de coração duro, que usavam como argumento a realidade da vida de seus contemporâneos e a incapacidade de guardar os mandamentos de Deus. Todo pecado grave nos exclui do reino de Deus enquanto não nos arrependermos dele e pedirmos perdão. A misericórdia de Deus consiste em reconciliar consigo mesmo o pecador arrependido por meio de Jesus Cristo. De modo algum podemos justificar-nos com referência à nossa fragilidade para persistir no pecado, isto é, em contradição fatal contra a santa e santificadora vontade de Deus. Ou seja, esse negócio que Deus é amor e perdoa tudo, não é verdade, porque só será verdade se nós nos arrependermos, que nós teremos o perdão. Outra coisa muito diferente é o tratamento pastoralmente sensível de muitas pessoas cujos casamentos e famílias foram danificados ou desfeitos por culpa própria ou de outros. No entanto, a igreja não tem autoridade para relativizar as verdades reveladas sobre a unidade do casamento, a sua indissolubilidade e a sua fecundidade, que é a aceitação dos filhos como um dom de Deus. Uma boa pastoral se baseia numa boa dogmática, porque só uma boa árvore com raízes sadias também produz bons frutos. Monsenhor Fernandes declarou em muitas questões que sou muito mais progressista do que o Papa. Como ex-prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, que conselho você daria ao arcebispo Fernandes para que ele possa proteger com segurança as doutrinas da fé? Na América Latina, a igreja perdeu metade dos seus fiéis. Na Alemanha sinodal, mais de 500 mil católicos renunciaram publicamente à comunhão com a igreja somente em 2022. Em todos os lugares, os seminários estão vazios, os mosteiros estão fechando e o processo de descristianização das Américas e da Europa está avançado de forma constante, violento por elites anticlericais.
Só um tolo pode falar de uma primavera na igreja e de um novo Pentecostes. Os elogios da grande mídia aos reformadores progressistas ainda não foram refletidos em uma virada das pessoas para a fé em Jesus Cristo, porque somente no Filho do Deus vivo eles podem colocar sua esperança de viver ou morrer. Ainda pensar aqui nas velhas categorias teórico-culturais de progressistas liberais e conservadores, ou classificar os crentes na escala da política da direita para a esquerda já é uma ingenuidade criminosa. O que importa não é onde nos posicionamos no aspecto ideológico, mas se rendemos a Deus, revelado em Cristo a obediência da fé, e voluntariamente concordamos com a sua revelação, não nos orientamos para os homens e suas ideologias, mas para o Filho de Deus, o único que pode dizer de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é duvidoso que meu conselho seja desejado pelos destinatários, quanto à doutrina da igreja sobre a fé verdadeira e salvífica, e que o prefeito e seu descatério estão obrigados à fonte da luz do magistério universal do Romano Pontífice, preferimos deixar que digam os padres do Vaticano II. Para professar essa fé é necessária a graça de Deus, que vem e ajuda para a ajuda interna do Espírito Santo, que move o coração e converte a Deus, abre os olhos da mente e dá toda a suavidade, aceitando, acreditando na verdade, e para que a inteligência da revelação seja mais profunda, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa constantemente a fé por meio dos seus dons. Dei Verbum, número 5. Ou seja, meus irmãos, eu acho que se nós prestarmos muito bem atenção nas palavras do cardeal Gerard Miller, nós vamos entender por que o cardeal beijoqueiro é um alerta para todos os católicos, ele estando prefeito da Congregação da Doutrina pela Fé. Rezemos pela Santa Igreja, os tempos são difíceis. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.